Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, o Arsenal vive um grande momento, líder da Premier League, tem uma boa distância em relação ao Manchester City, pelo menos até agora, quando a gente está gravando esse vídeo, hoje é dia 10/1, quando estou gravando. E vale a pena perguntar qual é o grau de contribuição do Gabriel Martinelli. Como entender esse jogador pode auxiliar a gente a entender melhor a dinâmica dessa equipe que lidera a Premier League. Para isso, a gente vai fazer uma análise do Gabriel Martinelli nesse vídeo. E é claro, eu peço a vocês que vocês acompanhem até o final para vocês entenderem mais sobre isso, para a gente poder trocar uma ideia sobre futebol, beleza? Então, uma rápida vinheta e na volta, mais Gabriel Martinelli aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com o Gabriel Martinelli na tela para vocês e vou começar apresentando os números aqui do Gabriel Martinelli antes da gente ir para o que está aqui embaixo, aqui, que são as análises a partir das competências essenciais, tá bom? Primeira coisa, essa atual temporada 2022-2023 é a melhor temporada do Martinelli com a camisa do Arsenal e provavelmente uma das melhores temporadas na carreira. Iago, isso quer dizer muita coisa? Não necessariamente, o cara tem 21 anos. Então, assim, ele é muito novo. A tendência é de um crescimento muito grande ainda e eu acho muito importante a gente ter isso em mente, né? Ele tem 21 anos e tem muito potencial a desenvolver. Até agora, na Europa League, 5 jogos, 17 jogos na Premier League, um jogo na FA Cup, um jogo na League Cup. Até agora, ele participou então de 24 jogos no total. 1.855 minutos, realizou 7 gols e deu 3 assistências. É uma das peças fundamentais desse Arsenal, que até agora lidera a Premier League, né? Grande parte do que a gente vai ver agora, né, é dessa equipe do Arsenal e desse conjunto de jogadores jovens que vem se destacando. E, é claro, passa muito pelo Gabriel Martinelli. E aí é óbvio que a gente vai fazer o de sempre. A gente vai vir para os jogos, para entender como esse jogador atua na equipe do Arsenal. E para isso a gente vai passar por um dos pontos que estão aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte que eu acho fundamental a gente começar a entender que todas as ações que a gente for observar do Gabriel Martinelli ou de qualquer outro jogador, a gente está partindo de ações que são do jogo. Então cada uma dessas ações, da finalização, das construções que vão ter, são ações que pertencem ao jogo. E isso é muito importante a gente ressaltar. Por quê? Porque a gente não vai subdividir em ações táticas, ações técnicas, nada do tipo. São ações que pertencem ao jogo de maneira geral, tá bom? Tendo em vista isso, a gente vai poder olhar essas ações por 3 diferentes perspectivas. Uma delas já consta aqui embaixo, a relação com a bola, estruturação do espaço e comunicação na ação. Você pode ver todas aqui embaixo, tá bom? Para além disso, tá? O que a gente vai observar? Obviamente, como ele é um atacante, vão ter ações nos seus highlights, seus melhores momentos, ações com bola, grande parte das vezes, ou até mesmo algumas ações de movimentação, mas que vai ter o contato direto com a bola posteriormente, mas principalmente ações na fase ofensiva, quando a equipe estiver atacando, tá? Então a gente poderia observar ele numa fase defensiva? Poderia. Mas grande parte dos lances, a equipe que ele vai estar defendendo, seja o Brasil, o Arsenal, o Ituano, qualquer outro, estará na fase ofensiva. E, é claro, estando na fase ofensiva, geralmente nas ações de highlights ele vai estar ou em movimentação para receber essa bola, ou já em posse da bola para fazer a ação. Tá? Então a gente está olhando para um cenário muito específico. Iago, isso quer dizer que só tem essas fases? Não, isso quer dizer que a gente vai observar mais vezes isso e menos outros. Tá? É só esse o ponto que a gente vai poder notar nesse momento. E aí, pessoal, observando os lances e as ações do Gabriel Martinelli, a gente vai começar pela relação com a bola, que é o primeiro que a gente vai falar aqui, tá? Aliás, um outro ponto importante. O fato de a gente falar separado não quer dizer que seja de fato separado. As ações são as mesmas, então está olhando sobre diferentes óticas, diferentes perspectivas. Primeiro, ele tem uma excelente relação com a bola, tá? Então esse é o primeiro ponto que acho que fica mais claro aí para todo mundo, né? Um jogador muito bom, seja nessa condução, no drible, é um jogador muito bom também. Não é dos mais habilidosos, mas é um jogador muito bom, principalmente nessas arrancadas. E é um cara que está presente ali, pelo menos, nas assistências. Muito passa também pelo posicionamento dele. A gente vai falar um pouco mais da estruturação de espaço
mas olhando por essa ótica, a gente estava falando de um jogador que ele é muito completo, ou seja, dentro da fase ofensiva ele consegue contribuir na condução, no drible, ele vai conseguir contribuir muito bem na finalização, nos passes, tá? E, é claro, também nessa recepção. Então ele recebe algumas bolas, faz algumas ações que permitem a ele uma melhor ação para o jogo. Tá? E isso é muito difícil você ter um jogador tão completo assim. Geralmente você tem jogadores de características, né? Então você pega o Sterling, por exemplo, do Chelsea, você vai ter um jogador de velocidade. Ele vai ser bom no passe? Vai. Mas a característica forte dele é a velocidade, essa condução, é o drible. Outros jogadores vão ser o contrário, a característica vai ser justamente o passe ou uma finalização, como era o Robin, por exemplo, né, de cortar por dentro e fazer a finalização. O Gabriel Martinelli consegue fazer várias dessas funções ao longo do jogo, de acordo com a demanda que o jogo vai apresentar. Então a gente está olhando para um jogador muito completo. Tá? E aí, nesse sentido, né, um jogador que finaliza muito bem de perna direita, a gente está vendo aí nas ações, né? Ele acaba jogando bem com as duas, mas principalmente de perna direita. E, é claro, quando a gente está observando essas ações, é necessário que a gente observe dois momentos. Um, quando ele está em contato direto com a bola, né, que é o que a gente observa em grande parte dos lances, né, então esse é o primeiro ponto importante. E o segundo é quando ele está em movimentação. Ou seja, se a gente começa a observar os lances dele em movimentação, a gente vai reparar uma coisa muito importante. Ele está sempre apto a fazer a aproximação. Ele está sempre preparado para fazer a aproximação. Isso pode parecer muito pouco, né? Porque, poxa, como que ele não vai estar apto a fazer a aproximação? Ele é um jogador de futebol, ele tem que estar apto sempre a atuar. Não é isso. É que você tem alguns momentos que você não faz a leitura que a bola pode ir para você ao longo da jogada, ao longo do ataque. E ele é um cara muito, pelo contrário, ele vai conseguir fazer essa leitura muito bem feita e conseguir estar apto para a sequência, mesmo mais distante do centro da bola, ali onde vai ter o maior raio de ação. Então é um jogador nesse sentido muito completo e que pode colaborar demais para as equipes onde passe a atuar. Né? A gente está falando de novo aí do jogador que é muito bom de drible, né? Não é a especialidade especificamente dele, mas é um jogador que faz muito bem, que executa muito bem. E nessa linha, nesse sentido que a gente está falando, é claro, a gente vai ter que observar isso à luz também do espaço que ele vai ter. Então, como a gente está colocando aqui embaixo, da estruturação do espaço. Qual é o grande ponto nessa questão da estruturação? Ele vai ser um jogador que é um ponta esquerda, né? Ele pode atuar ali nas duas bandas, né? Ponta direita, ponta esquerda, mais na ponta esquerda, ou até um pouco mais centralizado, mas o foco dele, o forte dele é na ponta esquerda, onde ele atua mais vezes. Tendo a ponta esquerda, ele passa a ter as ações ou de linha de fundo, né? De explorar a linha de fundo, ou em direção direta ao gol, né? Especificamente, ou seja, eu estou indo ou em direção para fazer o cruzamento na lateral da área ou em direção ao gol. Grande parte das vezes ele vai ter uma preferência em direção ao gol, até pelo jeito que joga o Arsenal, mas é um jogador que consegue, pisando mais próximo da linha lateral, fazer esse avanço em direção à área, saindo da ponta e indo mais centralizado. A gente está falando do jogador que ele explora muito bem esse espaço, e é claro, quando você chega ali, por mais que você tenha afunilado, chego até a linha de fundo, né, para fazer o cruzamento ou algo do tipo, você tem ainda como característica e ainda como ponto central uma questão de aproximação da área, justamente por um ponto que a gente fala várias vezes aqui nos vídeos, que é você conseguir, aproximando da área, se proteger como atacante. Né? Então você começa a se aproximar mais da área, aproximando, você consegue se proteger. Então é um jogador muito completo nesse sentido, explora muito bem o espaço e, é claro, a partir disso a gente pode olhar a comunicação na ação, ou seja, como que ele vai organizar as suas ações com os demais colegas. E aí é o grande ponto que a gente pode observar dentro dessa equipe do Arsenal. Né? Você tem ali não só um excelente momento do Martinelli, mas você tem um excelente momento do Gabriel Jesus, né? Principalmente o pré-Copa do Mundo, né? Que a gente estava observando. Você tem o Saka, que é um grande jogador, consegue fazer muito bem essas ações, justamente agora apoiando o camisa 7. E o Odegaard, que também vem jogando muito bem, né? O norueguês vem jogando muito bem. E isso vai complementando as ações do Martinelli, que permite essa flutuação, permite esse movimento. Né? Você não tem necessariamente um 9 alto de área, como era o Lacazette, por exemplo.
Você tem nessa comunicação na ação, você tem nessa interação entre eles, você tem uma mudança e a possibilidade de adequação das ações do ataque em detrimento das demandas do jogo. E isso é muito importante. Isso é muito importante que a gente tenha em mente que nesse cenário que a gente está vendo do Gabriel Martinelli, ele tem dentro do conjunto do Arsenal uma equipe muito complementar às características dele. Então a gente está observando um jogador que tem sim um potencial, uma potencialidade muito grande nas ações, mas que principalmente isso observado à luz de uma equipe que é muito bem organizada, como faz o Arteta no Arsenal, isso passa a ter uma vantagem muito grande, né? Você está contando com jogadores que complementam as suas características, né? E, é claro, quando o Martinelli faz esse tipo de situação, onde vai complementar as características, né? Isso facilita demais o desenvolvimento, né? Então, percebam, ele é um jogador muito voluntarioso, ou seja, ele está participando diretamente das ações, ele está contribuindo e está tendo uma leitura de jogo adequada para as demandas de jogo. Claro, isso passa não só por ele sozinho, né, no sentido de análise individual dele, mas uma análise a partir das interações. Então ele pode ter a característica de exploração de espaço, do jeito que a gente falou. Ele pode ter a característica de relação com a bola. Mas se ele não tem, a partir dessas características, um complemento com os demais jogadores da equipe, ele fica para trás. Então a gente está observando um jogador que ele é muito completo, e, é claro, vale muito a pena a gente entender, né, esse jogador e vale a pena a gente entender como que ele contribui dentro desse potencial que ele vai ter para a equipe. O Arsenal não é líder da Premier League, né, à toa. Né? É uma equipe muito bem organizada, uma equipe que entendeu muito bem uma atuação que parte um pouco dessa questão da posse de bola, né, até pela escola do Arteta como treinador, mas que tem nesses jogadores uma liberdade um pouco maior de atuação por não ter uma escola muito bem definida de futebol, né, por conta de não ter um treinador, por exemplo, como o Guardiola ou até mesmo o Klopp, que tem uma característica muito clara de futebol, né, ou até mesmo, pegando o extremo oposto ali, o Simeone. Então, assim, você não tem esse treinador com uma característica muito clara, que vai ter preferências, como qualquer treinador passa a ter, mas que principalmente vai saber adequar as características de jogo da equipe em detrimento também das características que o jogador vão ter. Então, ele vai potencializar essas ações e vai potencializar o que esses jogadores podem ofertar. E isso é base muito grande do sucesso desse Arsenal para esse ano. E a gente vai ver isso mais para frente nas nossas análises, mas é claro, vale passar também por um jovem brasileiro de 21 anos de idade, que provavelmente estará durante muito tempo na seleção brasileira, porque é um jovem muito promissor e que vem se consolidando num mercado muito difícil, que é a Premier League. Então, mantendo a trajetória, mantendo esse ritmo, a gente está falando de um jovem que, é claro, vai agregar em muito para a equipe, vai agregar em muito para a equipe do Arsenal e para a seleção brasileira também, ou para qualquer outra equipe que ele venha passar ao longo da carreira, beleza? E é claro, pessoal, nesse final de vídeo eu vou pedir para vocês aquilo que todo mundo pede aqui, mas eu acho sempre importante. Deixa, por favor, faça a tua inscrição aqui no canal, sempre muito importante. É claro, além da inscrição, ativa o sininho, o canal é pequeno, então vale a pena você ativar o sininho para receber as notificações, porque ao longo do período é normal que o YouTube não te notifique tantas vezes, então eu peço por favor que você faça isso. E é claro, fez tudo isso, né, conseguiu fazer esses dois processos, por favor, curta, comente e compartilhe aqui também para fazer com que esse vídeo chegue a mais gente, que aí o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e passa a divulgar ele para mais pessoas, combinado? Meu muito obrigado pelo carinho com o projeto, muito obrigado pelas inscrições, por todo o movimento que tem tido. Acho muito legal a gente poder compartilhar esse momento. Combinado? Um grande abraço, muito obrigado por tudo e valeu!